Oi, pessoal da RPS Capital. Hoje eu tô aqui com a Lê Miguel, responsável pela área de análise aqui da RPS. E a gente tá aqui para falar sobre os nossos produtos long only, então o FIA Selection e a versão long only de previdência, que a gente tem aqui, os dois produtos com uma performance positiva no mês de setembro, próximo de 1,5% versus 0 do IBX. A Lê, comenta então pra gente, por favor, quais as principais posições responsáveis por esse alfa, enfim, as posições detratoras da carteira também, né? Não, sim. Legal, obrigado, Duda. Então, falando, de fato, os long onlys da casa tiveram um alfa legal no mês passado, perto de 150 bips. A Bolsa Brasileira, no geral, teve uma performance boa, assim, no relativo, comparado com os mercados lá fora, né? Então, a gente está vendo um cenário difícil lá fora, até falando já, adiantando um pouquinho, toda, né, a política contracionista do Banco Central americano, com os dados de atividade e de inflação não, assim, apontando unanimemente ainda para uma desaceleração. Então, existe ainda preocupação com até onde vai esse aperto monetário lá fora, e com toda a situação geopolítica que a gente está tendo aí acho que até de intensificação dos conflitos lá entre Rússia e Ucrânia. Então, acho que todo esse cenário deixa a parte de juros no mundo ainda pressionada, a inflação ainda incerta, com a questão de energia atrelada à guerra, enquanto que no Brasil a gente ainda está vendo uma economia ainda que está boa, né, que está saudável, acelerando num ritmo bom na margem, pensando assim em emprego, geração de emprego, pensando recomposição de renda, então inflação cedendo na ponta, com a renda nominal subindo, então massa salarial subindo quase perto de 10%. Então tem esse vento a favor da atividade. O Banco Central aqui já sinalizou uma redução, não redução, mas pelo menos uma estabilização dos juros e provável redução a partir do meio do ano que vem. É o que o mercado precifica, então um cenário um pouco oposto, está indo na ponta oposta. A gente está olhando a eleição, a gente pode falar um pouquinho disso para frente, mas acho que no relativo o Brasil está bom. Mas voltando à sua pergunta inicial, né, dentro dessa performance o fundo foi um pouquinho melhor do que o BX, o que contribuiu, acho que basicamente nossa posição que a gente vem falando nos últimos meses nas construtoras de baixa renda, né, mencionando os papéis principalmente MRV, Cury direcional, acho que foi a principal performance positiva. O que foi detrator no mês foram as posições, na verdade, um pouco underweight do fundo em Vale, tirou um pouco do alfa, e B3 também, as duas posicionaram bem em relação ao benchmark. Isso foi um pouco detrator, mas no geral foi um mês positivo para os LOs aqui na casa. Comenta um pouquinho sobre as movimentações setoriais que a gente teve no produto. A gente, ao longo do mês passado, reduziu um pouco a exposição em alguns defensivos domésticos. Então, a gente reduziu, por exemplo, estou citando alguns nomes, Açaí, Redditor, Cosan, para aumentar a exposição um pouco em alguns outros nomes ligados à redução da taxa de juros e alguns mais expostos à atividade. Então, alguns exemplos foram Vamos, né, que a gente participou da oferta mês passado, uma empresa bem alavancada a juros. Os home builders de baixa renda, a gente ainda continua aumentando um pouco a posição ao longo do mês passado. Vivara, uma posição em consumo, que a gente acha que anda executando muito bem, dando um ritmo de crescimento muito bom. E o setor de saneamento, acho que vale a pena mencionar, um pouco ligado, sim, também à questão de juros, uma utilities e bond proxy, a gente chama, mas também está bastante relacionado à nossa expectativa para as eleições, né? Acho que de principal foram essas as que valem destacar, Duda. E a gente passando pela exposição direcional não costuma mudar muito, né? Então, como que a gente fechou o mês? Tá. A gente manteve perto de 100% comprado os fundos. Acho que vale até destacar aqui um pouco, além dessas movimentações que eu mencionei, cobrimos um pouco nossa posição underweight nas commodities, né? Tanto Petro e Vale um pouco via opção, isso fez aumentar também um pouco o net do fundo, porque a gente acha que a gente começou a sentir um pessimismo meio exagerado do mercado nesses papéis. A gente acha, não sei exatamente o timing disso, mas em algum momento a gente pode ver uma recuperação, uma aceleração da economia na China. Então, sempre de olho, eu acho que tem sido um consenso underweight por alguns meses aqui no Brasil,
a gente aumentou um pouco, fez uma proteção, na verdade, nesses setores, reduzindo alguns dos papéis que eu mencionei na pergunta de domésticos no anterior. Acho que vale também colocar que se você olhar, já entrando um pouquinho já nesse mês, a movimento da Bolsa, os juros mexeu pouco, a Bolsa já deu uma precificada após o resultado do primeiro turno. A gente acha que alguns papéis domésticos já não ficaram tão mais atrativos em termos de valuation. Então, acho que um outro motivo até para reduzir um pouquinho desse nosso under nas commodities. Então, você começou aí a falar um pouquinho sobre o mês de outubro. Acho que, assim, o que todo mundo quer saber também é a nossa expectativa para o segundo turno, né? Que é uma expectativa para o cenário brasileiro. Você comentou um pouquinho de Sabesp, né? Falando um pouco do governo de São Paulo, que é uma coisa que a gente já tem dividido nas gravações aqui. Mas entra um pouquinho no detalhe de quais são as nossas preocupações agora para o cenário de outubro e, consequentemente, quais são as nossas apostas dentro desse panorama. Bom, as apostas são consultoras de baixa renda, eu mencionei, a Ambev continua sendo uma posição relevante na casa. Eu acho que é uma dinâmica de aceleração de top line, de vendas, com uma queda gradual dos custos, ela anda com uma dinâmica de market share boa, a execução no micro, que a gente vê positivamente, e a posição de saneamento, eu acho que vale colocar aí dentre as 3 principais apostas, tá? Saneamento está, sim, bastante relacionado ao resultado do primeiro turno, né, onde a gente viu em Minas Gerais o Zema sendo eleito, acho que com uma composição mais favorável ao governo dele na Assembleia lá em Minas, então a gente acha que tem uma chance maior dele implementar uma agenda de privatização, principalmente na Copasa, é uma das posições. Aqui em São Paulo, o Sabesp já é uma posição que a gente acompanhava, a gente já achava uma posição assimétrica, em linha com o Bolsonaro. Acho que surpreendeu um pouco o Tarcísio nas votações do primeiro turno, na verdade surpreendeu até um pouco mais, né? Nas pesquisas ele vinha relativamente abaixo do Haddad e acabou saindo com um resultado superior. Aí depois disso a gente já viu mais apoio de outros candidatos a ele. Eu acho que no caso da eleição de São Paulo, existe um favoritismo ainda mais pronunciado em relação a ele. E aí no caso da Sabesp, já era uma posição da casa, a gente ganhou mais conforto com essa posição, dado esse favoritismo do Tarcísio, da visão, né, que ele tem, e do potencial tanto de melhora operacional, melhoria de EBITDA, eficiência na Sabesp, num eventual evento, mudança de gestão, e até num segundo movimento de consolidação do setor. Então, a gente continua vendo o upside bem atrativo nesses cases de saneamento dada essa conjuntura, né? Nosso cenário aqui da casa base, a gente acha que sim, o Bolsonaro ele fechou mais o gap nesse primeiro turno. Acho que a gente tinha um pouco isso na cabeça, estava com um pouco desse racional, foi por isso que a gente já teve um pouco das opções que eu mencionei anteriormente em Petro. Mas assim, olhando daqui para frente, a gente acha que ainda é um gap razoável, estamos trabalhando para tentar fechar isso, mas a gente ainda tem um viés para o Lula no segundo turno. Então, dito isso, a gente está um pouco menos animado com as estatais, né? O que preocupa a gente, olhando para frente, Brasil, eu acho que ainda são contas públicas e o cenário de fiscal que a gente vai enfrentar num governo novo. Então, tem que ver, assim, de fato, o viés que o eventual novo governo Lula vai dar para esse tema. Não só o viés, mas, de fato, a intensidade que ele vai aumentar gastos tal, ou promover reformas. Então, a gente continua preocupado com isso. Lá fora, acho que os mesmos temas, Fed, conflitos geopolíticos. Então, no geral, a gente continua animado com o Brasil, acho que o momento é positivo, acho que a eleição do Legislativo deu uma tranquilidade em relação a não haver uma guinada, mesmo uma mudança do governo mais para a esquerda, não haver uma guinada muito radical. Então, isso eu acho que sustenta principalmente nossa preferência por Brasil no relativo ao resto do mundo. Com esses poréns que eu mencionei de valuation, já andou um pouco, os juros não seguiam no mesmo ritmo, então a gente está um pouco mais cauteloso com alguns nomes, e aí fez um pouquinho dessa migração para commodities para cobrir o underweight. Mas acho que no geral foi isso, Duda. Tá bom. Obrigada, Lê. Até mês que vem. Obrigado, pessoal.